Oi, eu sou o 005, ou 5, você pode me chamar como quiser, e seja bem-vindo a mais um podcast do Diário de um Nerd Moderno. O meu podcast onde eu falo sobre coisas nerds, falo coisas sobre a internet no geral, coisas sobre vida pessoal, não expondo, claro, mas várias questões de vida pessoal que você pode estar passando, o que eu posso estar passando. Eu vou falando sobre várias coisas diferentes que a gente vai encontrar aqui na internet. Inclusive, meu nome é 005, ou 5, você pode me chamar como quiser. E eu tô em todas as redes sociais, eu tô no Twitter, eu tô no Instagram, eu tô no YouTube, você pode acessar aí todas as minhas redes sociais através do meu perfil, que todos os links vão estar disponíveis lá, e ficar sempre de olho quando lançar um novo podcast, porque todo episódio é lançado 12:30, né, nas sextas-feiras. Inclusive, já vou começar antes de anunciar o tema do episódio, eu vou pedir desculpa pra vocês, né, que... eu sei que tem algumas pessoas que estão me escutando aí, poucas infelizmente ainda, mas futuramente vai ter muito mais, eu espero. Mas semana passada não consegui gravar o podcast por várias ações. Eita, eu acho que eu tô um pouco... Saiu. Bom, catarro na garganta é complicado mesmo, pessoal. Vixe. Mas esse é um podcast onde eu geralmente faço poucos cortes, eu vou falando, improvisando, fazendo uma parada que é um pouco mais real mesmo, e que vocês veem um eu aqui, uma pessoa que não tá atrás de vários cortes, várias iluminações super chiques e diferentes, só eu. Então, sem mais enrolação, eu vou apresentar o tema do episódio, que é xadrez. Xadrez é uma coisa muito importante pra mim. Inclusive, eu gosto muito de xadrez e de jogos de tabuleiro no geral. Eu não jogo jogos de tabuleiro faz muito, muito tempo, mas xadrez eu venho jogando há bastante tempo. Já fiz várias coisas relacionadas a xadrez, não profissionalmente, infelizmente, mas é um grande hobby que eu tenho. E por causa disso, eu acho que seria muito interessante trazer ele aqui para esse episódio. Então, vamos lá. Eu quero fazer meio que uma linha cronológica da minha vida, assim, em relação ao xadrez, mas antes eu tenho que explicar algumas coisas que são básicas desse jogo, porque eu sei que apesar dele ser um dos jogos, né, mais famosos, assim, do mundo, do Brasil, e também por ele ser considerado esporte... Eita! E também por ele ser considerado um esporte, ele já tem bastante fama, mas tem muita gente que não sabe algumas regrinhas básicas. Então eu vou explicar para vocês o que vocês precisam saber sobre o xadrez. Basicamente, o xadrez ele tem algumas peças que seriam os peões. Todos eles ficam numa fileira, que é na segunda fileira, e é da segunda fileira dos dois lados, né? Tem a primeira fileira aqui, que vai estar todas as outras peças, e depois vai ter uma fileira só de peões de cada lado dos dois jogadores, né? E aí, o que esse peão pode fazer? Ele é a peça mais fraca do xadrez, né? E ele pode, na primeira casa que você tá, você pode fazer ele andar 2 vezes pra frente, ou só uma, e a partir daí ele só pode ir andando de uma em uma casa pra frente. O peão, ele come na diagonal. Depois do peão, a gente tem o cavalo. O cavalo, ele tem um andar um pouco mais diferente, que ele anda em L. Então é sempre 1 para a esquerda e 2 para cima, ou 2 para a esquerda e 1 para cima. E a mesma coisa vai acontecendo, né, para as outras direções. Então para a direita pode ser tipo 2 para a direita, 1 para cima, pode ser um quadradinho para a direita e 2 quadradinhos para cima. Aí vai dependendo para qual direção você quer ir. Parece um pouco complexo falando assim, mas o andar do cavalo ele é bem simples. Quando você tá jogando, você já começa a se acostumar e começa a visualizar aquele Lzinho, né, que ele sempre faz para poder andar e comer alguma peça. Inclusive, o cavalo ele é a única peça que passa por cima de outras peças. Então, mesmo se nesse caminho de L tiver alguma outra peça, ele meio que pula por cima. E ele come a peça, né, que for do último quadradinho, que é o que ele vai parar. Certo. Já falamos do peão, falamos do cavalo, agora a gente vai para o bispo. O bispo, ele anda na diagonal, em qualquer direção que seja uma diagonal. Direita, esquerda, tanto faz. Ele vai andar para diagonal. E uma coisa que eu esqueci de falar, mas o peão ele não pode andar para trás, diferente de todas as outras peças. O bispo ele não tem nada demais, ele só anda na diagonal mesmo. E depois do bispo a gente tem a torre, que seria a terceira peça mais valiosa do tabuleiro.
Acho que sim, né? A torre ela anda para todas as direções desde que não seja diagonal. Então ela vai todos os quadrados para a direita, todos os quadrados para a esquerda, todos para cima e todos para baixo, menos nas diagonais. O que já é diferente da dama, ou rainha, né? Você pode chamar como quiser. O mais comum, termo certo, assim, certo entre aspas, seria realmente dama, né? Mas o Gambito da Rainha chegou aí pra mudar um pouco essa situação, eu diria. Que é bem, que é bem interessante. Mas a gente tem a dama. O que a dama faz? A dama ela anda em todas as direções, ela não pula, né, nenhuma peça, e ela come em todas as direções também. Ela pode andar basicamente para todos os quadrados do jogo. Certo? Depois da dama, a gente tem o rei, que é a peça que tem que ser protegida. Ele só pode andar um quadrado em todas as direções. Agora, tendo isso em mente, você já sabe o básico, né, de xadrez. Com essa explicação, espero. O que a gente sabe? Sempre quem começa é as brancas e as pretas elas vão fazer o segundo lance. No xadrez, a gente tem vários conceitos diferentes, que eu só vou citar, não vou explicar muito, mas a gente tem o conceito de abertura, que é as primeiras 5 ou 10 jogadas que você vai fazer, elas são meio que já conhecidas. Então é como se fosse uma preparação para você fazer alguma coisa no meio jogo, assim. Então os 10 primeiros lances geralmente são a abertura. Então o que você faz na abertura? Você desenvolve suas peças, ou seja, você tira elas daquela última fileira, que é a fileira que elas começam, geralmente. Você protege o seu rei, você vai fazendo várias outras coisinhas. E a gente tem também uma coisa muitíssimo importante, né? Claro que seria realmente a questão da proteção do rei. Porque para você proteger o rei, você faz uma coisa chamada rock, que é o único movimento que você pode mexer 2 peças ao mesmo tempo. E você mexe o rei e a torre. Quando você está na última fileira e não tem nenhuma peça entre uma torre e um rei, e o rei não sofreu nenhum... ele não se mexeu, ele não fez nada, nem a torre, você pode inverter a posição que eles estão. Mas claro, você seria basicamente o rei, ele anda 2 casas para a direita, no caso do rock curto, ele anda 2 casas para a direita e a torre fica na esquerda dele. No caso do rock grande, né, o rock longo, o rei vai andar 3 casas para a direita, se eu não me engano. Não, ele anda também 2 casas para a esquerda e a torre fica do lado dele. Só que esse rock longo ele é um pouco mais perigoso, por causa que geralmente é feito para quando as pessoas querem contra-atacar ou fazer um ataque... Contra-atacar não, querem fazer um ataque muito difícil mesmo, assim, de você precisar jogar o rei lá pro outro lado do tabuleiro. Mas eu acho que é só isso mesmo que é relevante, assim, de explicar pra vocês. Acho que não tem mais nada de interessante pra falar em relação a conceitos, assim. Claro, tem outras coisas que são um pouco mais intermediário para avançado que não vale a pena explicar aqui, né? E se você tiver algum interesse, eu recomendo muito que você assista o Rafa Chess, que ele faz vários vídeos. Ele já fez vídeos falando sobre abertura de xadrez, falando sobre conceitos. Ele analisa partidas basicamente diariamente no canal dele. Então é algo muito interessante de você acompanhar caso você tenha mais interesse assim, em xadrez no geral. Com isso em mente, a gente já sabe o básico de xadrez agora. Eu quero falar pra vocês como eu comecei a jogar xadrez. Porque, pra ser sincero, eu não lembro. Na verdade eu lembro sim. O que aconteceu? Eu decidi assistir uma série, né, que eu já tinha citado aqui antes, que seria o Gambito da Rainha. O Gambito da Rainha, eu acho que é Gambito da Rainha mesmo, o Gambito da Dama, sei lá. Mas pesquisa o Gambito da Rainha na Netflix que você vai achar. Foi uma série incrível, assim, tipo, ela fala basicamente sobre uma menina chamada Betty Harmon. Ela é um talento no mundo do xadrez. E meio que a série começa assim dos pais dela se separando não, acontece algumas coisas com os pais dela que eu não vou conseguir lembrar agora, peço perdão, mas ela vai para um orfanato. Por conta disso, ela conhece um zelador lá, e esse zelador começa a ensinar ela a jogar xadrez. Então ele vai ensinando esses mesmos conceitos básicos que eu falei pra vocês. Ele deu um livro de xadrez pra ela. Enquanto ela vai crescendo no xadrez, a série também mostra uma parte mais dramática, tipo ela conhecendo uma família, e ela nunca para de jogar xadrez, mesmo acontecendo todas essas coisas. Ela vai jogando, ela vai melhorando, ela derrota esse zelador. Quando ela vai pra família nova,
ela começa a estudar, né, em casa mesmo, xadrez, para poder ir melhorando e tal, e subindo de nível, né, no geral. Até que surge um campeonato, né, de xadrez na cidade dela, ela vai lá participar, e eu não vou contar o resto da história que acontece, porque esse não é o primeiro campeonato que ela vai participar. Mas, caso você tenha interesse, né, eu recomendo muito que você vá lá assistir, porque realmente o Gambito da Rainha é uma série, assim, espetacular, de verdade. É muito boa, é muito bem produzida, teve um carinho, teve até a contratação de jogadores, assim, muito experientes, como o Karpov, que, se eu não me engano, foi o Karpov. Ele foi um dos maiores jogadores da história de xadrez, e ele tava lá para poder revisar todas as partidas para ver se tava tudo certinho, se foi tudo bem feitinho, se condizia com a realidade aquelas partidas e aquelas posições que foram jogadas e mostradas realmente no tabuleiro na hora da série. Então teve um cuidado muito especial com ela e foi meio que a minha introdução, porque eu olhei para aquilo e falei, caraca, isso daqui é mágico. E aí eu decidi jogar. Só que, diferente da Beth Harmon, né, eu não tinha um professor de xadrez, eu também, né, não tinha um lugar presencial para jogar e nem dinheiro para entrar em campeonato, porque não faz sentido você entrar em algum campeonato sendo que você sabe que você vai apanhar, que era o meu caso. Então eu só pesquisei só o Gambito da Rainha no YouTube e apareceu um vídeo pra mim do Rafa Chess, que foi o que eu indiquei mais cedo também, falando um pouco, né, sobre xadrez e jogando uma partida de xadrez contra o computador da Berkshire Hathaway. E aí eu fiquei, cara, como assim? E além dele jogar contra ela também, ele jogou no modo mais difícil contra o xadrez do Windows, alguma coisa assim. E se eu não me engano, ele até chegou a ganhar. Então eu fiquei, nossa, isso daqui é muito bom, tipo, é espetacular mesmo. Eu quero participar mais, eu quero ver mais, eu quero continuar jogando. E aí ele indicou uma plataforma que foi o chess.com, ou senão ele jogou contra a Beth Harmon no chess.com, eu não lembro agora de cabeça, mas foi aí que eu conheci essa plataforma realmente, né, de xadrez. E eu comecei a jogar, fiquei jogando várias vezes. Às vezes eu jogava xadrez com o meu pai também, só que era meio que tipo, a gente só jogava entre si mesmo no mesmo celular, sabe, dividindo. E toda vez que eu jogava com meu pai eu perdia. Até que passou bastante tempo, eu continuei jogando pra caramba, falei que ia ganhar e ganhei do meu pai. Mas depois de muitas partidas, foi bem legal, assim, porque, tipo, o meu pai, ele joga, mas ele joga o básico. E eu também sei o básico, eu sei jogar ali, só que aí eu fui jogando online e fui melhorando um pouco. O meu rating no chess.com não é alto, pra quem tem curiosidade, eu acho que é, tipo, 1180, em partidas de 10 minutos. Eu não jogo partidas, tipo, de 3, 5 minutos, mas eu jogo algumas bullets que o meu rating é, tipo, 680. Então meu rating é muito baixo, mas eu sou relativamente bom, assim. Tipo, pra quem não é profissional, pra quem só joga por hobby, o pessoal diz que eu jogo bem até. Então, é um hobby muito legal, cara, muito divertido. Tipo, gasta bastante tempo, mas vale realmente a pena esse tempo que você gasta jogando. É bem interessante. Só que, depois de eu jogar, eu derrotei o meu pai. E por algum motivo, depois de muito tempo, eu continuei jogando. Eu acompanhava o Rafa Chess, via as análises dele, né, todos os dias. E decidi, por que não, continuar jogando. E foi o que eu fiz. Eu continuei jogando, até que em algum momento na escola que eu estudo, né, eles decidiram fazer um interclasse, né, padrão, sempre acontece todo ano, só que esse daqui seria um pouquinho diferente, porque na verdade, esse interclasse ia ter xadrez, ia ter vários outros jogos um pouco diferentes, além do futebol, e que é o padrão, né, teria algumas coisas um pouco diferentes, e teve o xadrez. E eu decidi participar. Eu quase não consegui ser o titular da minha sala, porque tinha outra pessoa que queria ser titular, só que não fazia sentido ela ser titular, porque ela nem sabia jogar. Então foi um bate-boca que no final deu tudo certo pros dois. Obrigado, Moto, que tá passando aí, patrocinando esse episódio. Mas
a gente teve essa mini discussão e aí eu fui participar do campeonato presencial lá na minha escola. Campeonato entre aspas, né? Interclasse na minha escola. E aí foi extremamente legal, foi muito divertido, eu tava extremamente nervoso, eu tava jogando, tipo, ainda mais todos os dias. Então eu tava extremamente animado, empolgado pra participar. Chegou o dia, a gente chegou lá, tinha 2 mesinhas com 2 tabuleiros diferentes e eram, se eu não me engano, era 4 representantes, era 8 representantes por sala. Por sala não, no total, e era 2 por sala. Então eu tava mais sozinho mesmo, porque a outra pessoa tava fazendo outras coisas, envolvendo interclasse, né, e tal, tava fazendo coisa importante, então eu tava sozinho. Um amigo meu, ele que também sabe jogar xadrez, ele participou sozinho também, e aí teve mais o pessoal um pouco mais novo que jogou com a gente também. E aí, o interessante foi a primeira partida, e foi extremamente, tipo, divertido, assim. Eu tava muito, muito nervoso. Não no sentido de pensar, porque eu tava conseguindo pensar em estratégia mesmo, mas eu tava tremendo na hora de jogar. E é só um negócio de escola, uma partida de escola. Eu imagino, se eu tivesse no campeonato presencial, Jesus amado, isso não ia dar certo de jeito nenhum, de jeito nenhum. Mas foi muito legal, porque eu ganhei essa primeira partida, e essa primeira partida foi contra o meu melhor amigo. Então eu fiquei, nossa, cara, é amizade, mas é partida. E eu já tinha ganhado dele antes, quando a gente jogava assim na brincadeira, mas eu tava meio nervoso ali na hora, mas eu consegui ganhar dele, deu tudo certo. Foi uma partida relativamente tranquila, foi até o checkmate, né? E a gente ficou um pouco preocupado, porque antes, na organização da escola, diziam que ia ser 20 minutos para cada um no total. Então a gente ficou, calma, não é 20 minutos, tipo, um tem 20 minutos e outro tem 20 minutos, é aquele reloginho que bate e depois troca. Na verdade, não. Era 20 minutos pros dois, e aí apertava no relógio e... Não, meio que não apertava no relógio. Se o tempo acabasse, quem estivesse melhor na posição ganhava. A gente ficou muito preocupado com isso, porque era uma coisa que não fazia sentido, tanto que em campeonatos oficiais mesmo, de verdade, existe aquele relógio, que cada um tem um tempo, que pode ser, sei lá, 5, 10 minutos, até 2 horas, né, 2 horas e meia, em campeonatos mais longos, mas a pessoa aperta, o tempo dela para, e o tempo do outro começa a funcionar, né, ele começa a rodar. E aí, quando o outro faz a jogada dele, ele aperta de novo, é a vez do outro. E o tempo do outro começa a rodar. Então vai sempre acontecendo essa troca, porque cada jogador tem o seu próprio tempo. E se esse tempo zerar, a pessoa perde por tempo mesmo. Porque senão as partidas no xadrez poderiam ser até mesmo infinitas, o que é realmente... é um pouco preocupante, na verdade. Então existe esse negócio, né? E só que a gente ficou extremamente preocupado. Chegou lá, cara, não teve esse negócio de regra, na verdade nem teve tempo, eles só falaram, ó, se tiverem pensando demais a cada lance, a gente vai acelerar vocês, só isso mesmo. Então, tanto que o xadrez nem demorou muito assim pra acabar, todo mundo tava fazendo lances relativamente rápidos, né, mas às vezes demorava um pouquinho, claro, tinha que dar aquela pensada, mas nada muito exagerado mesmo, de verdade, né, era tudo bem tranquilinho. Chegou, então, a minha segunda partida. O meu oponente era um cara que eu tava um pouco receoso, porque eu terminei a partida com o meu amigo e a gente foi ver a partida dos outros 2 jogadores. Foi um pouco complicado, porque aquele menino parecia ser muito bom e ele tinha basicamente destruído o outro jogador. Então, o menino 1, né, o menino perigoso, destruiu o jogador 2, vamos dizer assim. E aí eu fiquei, vixe, agora ele vai vir contra mim, o que vai acontecer aqui? Só que eu consegui ganhar dele, né? Ele tava auxiliando uma menina que tava junto com ele, então meio que não foi ele, eu ganhei dela. Só que aí ele tava auxiliando, os dois estavam meio que jogando juntos, tava funcionando esse esquema, eu ganhei dela, né, relativamente tranquilo. Depois, a gente foi pro terceiro jogo. Lembrando que eu só precisava ganhar esse terceiro jogo para realmente ganhar todas as partidas, porque funcionaria por questão de pontos. Quem ganhasse mais partidas ganhava mais pontos e, consequentemente, era o campeão. Eu tava bastante nervoso,
mas foi até que tranquilo. E a partida foi muito fácil, na verdade. Esse menino, ele foi o mais tranquilo de ganhar. Não, ele não era ruim, mas é que ele cometeu um erro no início do jogo e aí a coisa degringolou completamente. Mas foi bem da hora, bem interessante também. Só que aí o organizador, né, do Interclasse, ele chegou e falou: olha, agora meio que foi uma classificatória, digamos assim. Então as duas pessoas que têm mais pontos vão se enfrentar e as duas que têm menos pontos vão competir para ver quem fica em terceiro lugar. E eu já fiquei, vixe. Aí começou o jogo do terceiro lugar. Eu não lembro quem ficou lá em terceiro lugar, mas alguém ficou. E aí, eu fui fazer a partida. Eu meio que já era o campeão, então eu só tinha que ganhar. Só que eu fiquei, nossa, se eu perdesse aqui ia ser muito. Nossa, ia ser horrível. Mas beleza, chegou a partida. As coisas estavam super empatadas, super tensas, tava todo mundo assim ao redor, chegou outras pessoas também, outros amigos meus pra dar uma observada. Eu tava extremamente nervoso, só tava pensando, meu Deus, o que eu faço? E aquele menino, ele jogava bem, só que ele cometeu um erro. Eu meio que tipo tinha entregado o cavalo pra poder tomar uma outra peça dele. Se eu não me engano, eu tinha entregado o cavalo pra poder tomar a torre. Só que ele não tomou e ele entregou outra peça pra mim. E aí, quando ele cometeu esse erro, né, eu meio que só aproveitei o erro e consegui, né, ganhar vantagem na partida. Até que eu realmente consegui ganhar essa partida. Foi extremamente difícil, mais pela questão do nervosismo, né, não pela capacidade, porque da mesma forma que eu tinha capacidade de ganhar dele, ele tinha capacidade de ganhar de mim. Então, foi, assim, pra mim a sensação de ganhar foi espetacular, assim. Eu fui uma das únicas pessoas que trouxe vitória pra minha sala no nosso interclasse também. Então foi algo. Nossa, foi aquela sensação realmente de vencedor, gostinho de vencedor. Eu fiquei extremamente feliz de ter ganhado. Não esperava muito que eu ia ganhar, porque eu achei que ia chegar os maiores profissionais de xadrez ali. E saber que o pessoal tava no meu nível, assim, eu ter ganhado realmente. Nossa, realmente, eu fiquei realmente feliz ali naquele momento. Foi uma conquista e tanto pra mim e pra minha sala, né? Por mais que o pessoal não considerasse muito xadrez, assim, considerasse, né, mais os outros esportes que estavam lá e até mesmo algumas brincadeiras, foi bem impactante, assim, pra mim ganhar. Que eu fiquei, caraca, um negócio que eu curto tanto e ver que você ganhou aquilo é uma sensação única, uma sensação muito boa. Só que esse foi o único torneio, entre aspas, que eu participei. Eu queria muito participar de um torneio presencial, só que eu sei que eu seria completamente destruído por qualquer pessoa que eu fosse jogar. Então, e tem a questão também que xadrez é caro. Véi, de verdade, eu fui ver uma competição que era aqui em São Paulo, acho que era em Guarulhos. É R$ 80 pra. Não, minto, é R$ 180 pra você poder fazer a inscrição. Você vai pagar R$ 180 pra ser massacrado por outra pessoa e poder jogar uma partida. Eu fiquei, não, nem pensar, eu não sou louco. Eu não vou fazer isso. Por quê? E ainda é longe pra caramba, né? Guarulhos nossa, é lá na Casa do Chapéu. Então a gente fica pensando nessas coisas. O xadrez é um jogo muito legal, mas é muito difícil de achar torneios assim, principalmente gratuitos. Eu não sei se a galera da comunidade consegue achar com mais facilidade, mas eu já tenho um pouco mais de dificuldade de achar esse tipo de coisa. Eu vi alguns outros torneios aqui e ali, todos são bem longes. Então, se eu fosse participar de um torneio mesmo, presencial, eu acredito que eu realmente tinha que treinar muito, muito mais. Teria que me dedicar mesmo, assim, não teria que parar de ser um hobby pra ser uma parada muito mais séria. E xadrez pra mim é só um hobby, não vale a pena investir tanto tempo nessa parada. A não ser se eu fosse dar aula, né? Porque eu poderia poderia ganhar uma grana legal ali. Mas acho que não. Acho que como hobby ele já é mais do que o suficiente. É tipo quem gosta de cantar ou tocar algum instrumento. Tipo, você não vai querer levar isso pra ser algo realmente profissional. Vale mais a pena ser uma parada ali que vai fazer você se divertir por bastante tempo.
Então, realmente é o que mais vale a pena nesse caso. No meu caso, né? Então, depois da versão minha, né, do xadrez presencial, a gente tem o meu xadrez online. Eu já falei um pouco do meu rating aqui pra vocês. Eu falei esse rating por ar, mas eu vou verificar agora enquanto eu tô gravando esse vídeo, porque eu realmente não lembro certinho qual que é o meu rating. O que é um absurdo, era pra eu saber isso daí, né? Mas vamos dar uma olhada. Vou entrar aqui no chess.com. Perdão pela tosse, rapaziada. Vamos lá, abrir meu perfil. Pra quem tem curiosidade de saber meu perfil no xadrez.com, no chess.com é 005YTE, tá? Aqui, essa conta tá dizendo que é 2023 porque eu não sei porquê, mas alguma conta minha foi banida. Eu achei isso um absurdo, tá? chess.com. A minha outra conta, que era 005YT, foi banida. E eu não fiz nada pra ser banido, eu só existi mesmo. Mas enfim. No xadrez aqui online, olha, o meu rating Blitz é 844, o meu Bullet é 682 e o meu rápido, né, que seria partidas de 10, 20 minutos, é 1215. Então eu sou um jogador bem, né, bem fuleira aí, mediano pra baixo, né, mas o que importa é que a gente se diverte. Ah, e tem o diário, que eu joguei, sei lá, uma partida que deu empate, alguma coisa assim. Eu tô com 800 de rating, mas nem vale a pena jogar essas partidas longas. Tipo, a pessoa... Que tipo? Quem para de falar, tipo... Não vale nem a pena jogar essas partidas longas. As pessoas, elas só vão lá e pegam na inteligência artificial ou alguma jogada que pode ser boa. Nem vale a pena. O pessoal deve roubar muito, muito nesse estilo de jogo. Se eles já conseguem roubar em partidas de 10 minutos, imagina nessas daí. Inclusive, eu já recebi rating de volta umas 3 vezes de hackers aqui no chess.com, tá? Mas, por mais que eu esteja falando assim, eu jogo, tipo... Para de falar, tipo... Meu Deus! Eu não sei que mania é essa que eu tô falando, tipo, toda hora. Perdão. Perdão, pessoal. Mas o negócio é... Eu já ganhei o rating de volta de 3 hackers, né? Que realmente... tiraram meu rating, roubaram ele de mim, roubaram, né, na nossa partida. E foi complicado, né? Eu fiquei meio revoltado, mas o chess.com, cara, você faz milhares assim de partidas por ano. Então, ele faz, acho que 2 ou 3 milhões de partidas por dia das pessoas que jogam aqui. Então, quando você faz, sei lá, 30 partidas, você achar 3 ou 2 hackers já é algo muito difícil, né? Então não precisa se preocupar porque o chess.com realmente ele é maravilhoso. Eu adoro essa plataforma. Não me importa se surgir outra melhor, eu vou continuar jogando aqui. Eu não quero abandonar essa plataforma porque ela é espetacular pra mim. E essa plataforma, perdão pela tosse, ela é tão espetacular que ela apresenta torneios pra gente. Inclusive, se você entrar no chess.com, vai ter um troféuzinho ali em cima, no meu caso, né? Ele é vermelho, porque eu sou da Elite, tá? Vai tomando. Não, brincadeira. Eu sou da Elite e, se eu não me engano, é aqui. Não é aqui. Eu tô passando muita fake news pra vocês, peço perdão. A gente tem os torneios. Quando você aperta o botão play, vai estar escrito Tournament. Quem tiver em inglês aí, né, rapaziada? Vai ter os torneios e tem os torneios de vários tipos diferentes. Inclusive, alguns aqui vão começar daqui a pouquinho. O chess.com sempre faz esses torneios que são online. Sem premiação, eu acho que é só mais realmente para você jogar e sentir como é jogar uma partida atrás da outra, sem parar e realmente lutando por alguma classificação, em vez de jogar só meio que uma casual aleatória, digamos assim. Seria tipo uma ranqueada de xadrez. E eu participei, né, de alguns torneios desses daí. Eu participei de 3, se eu não me engano. Teve um que foi por rodadas. Nesse de rodadas eu fiquei em 4º lugar de 16 pessoas. Eu tinha ganhado a primeira partida, só que aí eu perdi a segunda e empatei a terceira. Eu não sei como eu cheguei tão longe, pra ser bem sincero, mas eu fui muito bem. Eu fiquei bem feliz, assim.
Depois eu fui jogar outra partida, outro torneio no caso, né, que se eu não me engano era de partidas rápidas. E esse torneio, eu entrei nele na metade e de 1.000 jogadores, tinha 1.020, alguma coisa assim, eu fiquei em 100º lugar. Que não é ruim, considerando que eu entrei no meio do bagulho, né? Então não tem muito que a gente possa reclamar. E depois disso, o que a gente tem mais? Ah, eu participei de um outro torneio que eu fiquei em 2º lugar. Eu fiquei, caraca, quase. Eu não lembro se eu cheguei a ganhar algum torneio agora, pra ser bem honesto. Faz bastante tempo que eu não jogo torneios, principalmente pela questão do tempo, né? Que o torneio geralmente ele dura 2 horas. Então você fica, meu Deus, 2 horas jogando xadrez online aqui, Jesus amado. Que doído, que dor. Pessoal, mas realmente eu acho que a principal coisa que traz e deixa todas essas partidas minhas tão mágicas é os canais de xadrez, porque muitos jogadores grandes mestres, né, que seria o maior título que a gente pode alcançar no xadrez, eles têm canal no YouTube, como o Krikor, Mkhitaryan, a gente tem o Luiz Paulo Sup, tem o Gotham Chess, se eu não me engano, é um jogador, um ex-jogador. Então a gente tem vários e vários jogadores que fazem live, né, que transmitem coisas, fazem conteúdos para xadrez, realmente chamam um público da hora. E essa galera meio que revive a comunidade. Principalmente o Rafael Chess, né? O Rafa Chess, eu gosto bastante do canal dele. É o único que eu realmente acompanho assim sempre, toda hora. Que o estilo dele de falar, a animação, a forma de narrar, eu acho muito inspirador como um criador de conteúdo mesmo. É algo que realmente me inspira. E se você tem interesse, cara, pesquisa aí Rafael Chess, ele só tem vídeo bom, esse cara. É inacreditável. É a minha maior indicação para vocês que querem começar a conhecer xadrez e ver xadrez de outra forma que não seja tediosa. Porque xadrez parece muito tedioso, mas não é. Xadrez, dependendo da forma como ele é apresentado para você, você pode achar mais legal que futebol até. Não, futebol eu devo ter exagerado um pouco. Mas sei lá, você pode achar mais legal que basquete, vôlei e vários outros esportes que a gente assiste por aí. Então, assistam xadrez, pessoal, porque xadrez é bom. É bom, é um esporte e realmente vale a pena, cara. É um hobby que vale a pena porque você desenvolve muito, você cria bastante lógica ali, você cria um mundo inteiro na sua cabeça de opções e possibilidades futuras que podem acontecer que torna tudo tão, tão mágico. É muita loucura isso. Então, o meu recado final pra vocês é: joguem xadrez. E muito obrigado por todo mundo que me ouviu até aqui. Obrigado por escutar a minha pequena caminhada, né, nesse mundo casual de xadrez. Eu tô disponível em todas as plataformas, né, e redes sociais. Eu tô no YouTube, no Instagram, no Twitter, no TikTok. Inclusive, eu vou começar a postar alguns cortes, né, desse podcast aqui no TikTok. Então, se você quiser revisitar alguma coisinha, você pode ir lá. E também, lembrando sempre que caso você prefira assistir alguma coisa pelo YouTube, esse podcast também será lançado no YouTube ao mesmo tempo que ele é lançado aqui no Spotify. A gente faz um lançamento simultâneo, então não precisam se preocupar. Eu vou estar nas 2 plataformas para vocês escolherem a qual vocês mais gostam. E depois de tudo isso, eu só agradeço você por ter me ouvido até aqui. Eu sou o 00555, você pode me chamar como quiser. E muito obrigado por escutar mais uma vez o Diário de um Nerd Moderno. Valeu!